tentar compilar para vocês aqui dois temas extremamente importantes que dizem respeito à traumatologia. O primeiro deles são relativos às fraturas de bacia e o segundo deles são relativos à fratura de acetábulo. Nessa meia horinha nós vamos tentar compilar alguns temas que a gente acha importante, baseados em 4 casos clínicos que nós preparamos aí especialmente para essa apresentação, né? Então, diante de uma lesão como esta, que é o que pode aparecer para vocês aí em termos de prova de SBOT, que é o nosso objetivo hoje, né? Nós precisamos saber interpretar essa lesão e saber quais são as principais classificações e condutas possíveis para que possamos dar tratamento a este tipo de patologia, né? Então, obviamente, já se observa aqui algumas lesões, né? Aqui na incidência em LET, aqui na tentativa de incidência promontório, e aqui uma tomografia. Então, que tipo de perguntas poderão ser feitas principalmente aí? Lógico que nós não estamos querendo adivinhar perguntas, mas são as coisas básicas, né? Diz respeito principalmente aqui. Qual é o diagnóstico? Principalmente em acetábulo, o residente às vezes tem bastante dificuldade para acertar o diagnóstico, né? Qual é a classificação envolvida? Qual é o tratamento emergencial, no caso principalmente das fraturas de bacia? E qual é o tratamento definitivo? E esse caso aqui também, olha, um segundo exemplo, onde você nota uma lesão similar, mas aqui, nesta área, você vê uma fratura em crescente, né? Ou seja, uma fratura da asa do ilíaco. Aqui a mesma situação se impõe, na qual nós perguntamos o diagnóstico, a classificação, qual é o tratamento emergencial e o tratamento definitivo, ok? Então, obviamente, que para falar de bacia, a gente tem que entender a biomecânica da bacia, né? Então, nós temos ligamentos importantes que fazem parte do entendimento desse tipo de fraturas, né? Sendo os principais os ligamentos sacroiliacos, o ligamento sacrotuberal, o ligamento sacroespinal, né? Então, de forma que eles aparentemente são ligamentos lineares, mas eles formam uma estrutura praticamente circunferencial quando você olha nessa incidência e um sistema vertical quando você olha no aspecto de perfil, né? Isso é importante para a estabilização das fraturas. Todas essas fraturas são de alta energia, com morbimortalidade alta, e o principal problema dessas fraturas, obviamente, são as hemorragias na fase aguda, né? Isso aqui os senhores conhecem, né? A respeito do que quanto cabe de volume sanguíneo nessa cavidade, né? Então é só dar uma olhadinha na literatura de vocês vão encontrar isso daí. Okay? Lembrando que não é só osso, né? O plexo venoso e arterial nessa região é muito grande, né? E o grande problema desse tipo de lesão, que são os doentes mais graves, é o aumento do compartimento pélvico, né? Não dá para falar desse tipo de lesão sem falar no ABC do trauma. Aqui tem um resuminho, vocês já conhecem isso daqui, obviamente, né? As lesões associadas, sendo que os principais sinais de fratura grave são os casos que têm instabilidade posterior grande, né? Os outros casos, eles fazem parte também, mas o mais importante é o desvio posterior grande e as aberturas da sínfise pública maior que 2,5 centímetros por aumentar muito o continente da região pélvica. Aqui, mostrando para vocês que as lesões mais graves, elas dizem respeito à compressão anteroposterior tipo 3, né? Seguida da 2 e o cisalhamento vertical. Isso aqui é um trabalho antigo da literatura que mostra a quantidade de unidades de sangue necessária para compensar esse paciente. E alguns colegas falam em pacientes morredores, né? Ou seja, quais são aqueles mais graves que tendem a evoluir na fase aguda para óbito. De longe, a lesão mais grave é o tipo compressão anteroposterior, depois seguido mais para frente da compressão lateral. Isso é o caso que nós vamos encontrar, né? Lesões graves, no qual nós temos que avaliar rapidamente a radiografia, a hemodinâmica e a biomecânica dessas lesões, né? Os testes os senhores conhecem, são os testes básicos para tentar determinar se a fratura é instável ou estável, e a decisão emergencial, ela se baseia principalmente na radiografia anteroposterior. As outras incidências, que os senhores conhecem também, que estão aqui a seguir, né, que é a INLET
e que determina os desvios no plano rotacional horizontal, os desvios posteriores da asa do sacro, e a incidência outlet, em que é principalmente importante para que a gente veja o aspecto da subida da pelve, né? O cisalhamento vertical ou desvios verticais comparativamente, né? A técnica os senhores conhecem, eu vou passar. Então, ele vê bem o sacro, desvio cefálico e os forames sacros, né? A tomografia, ela dá uma ideia, principalmente no aspecto posterior, se existe um alargamento da sacroiliaca, se existem fraturas do sacro, a cominuição, a avaliação dos forames neurais e assim sucessivamente. Então, esse é um diagrama básico, nós mostramos aqui a asa do sacro, né? Aqui uma fratura na asa do sacro, aqui o espaço normal da sacroiliaca do lado esquerdo, aqui o espaço aumentado e aqui uma fratura em crescente também mostrada nessa tomografia, tá? As lesões geniturinárias para os traumas em compressão lateral são as principais, obviamente que o exame físico ele é fundamental, né? E os demais exames também para tentar identificar as fontes de hemorragia. Com relação aos critérios de choque versus instabilidade hemodinâmica, as definições podem ser um pouco confusas, né? Os senhores encontram na literatura diversos questionamentos e explicações sobre isso, mas geralmente a gente usa o quê como sinal de gravidade? Né? O padrão de fratura associado à lesão vascular, e quando você tem cisalhamento vertical com rotação externa. As classificações mais utilizadas é a classificação de Tiley, que os senhores têm em qualquer literatura básica também tem, que divide em 3 tipos: estável, rotacionalmente instável e verticalmente estável, ou seja, a lesão em um plano somente, e aqui a lesão em 2 planos, né? Essa é a classificação que mostra o vetor força das lesões, sendo que as principais são os traumas em compressão lateral, com seus subtipos, os traumas em compressão anteroposterior com os seus subtipos e o cisalhamento vertical. Então, a lesão por compressão lateral, né, é aquele trauma que ocorre na região do ilíaco, principalmente uma queda lateral, um trauma lateral, e nós vamos ter esse tipo de lesões, né? Quando a força do trauma se dissipa no ilíaco, nós temos uma compressão lateral tipo 2, que representa por aquela mesma imagem, aqui a chamada fratura em crescente, e aqui, finalmente, a lesão tipo alça de balde, no qual o lado ipsilateral do trauma, ele ultrapassa a linha média, e então, teoricamente, é fácil de se diagnosticar, ok? A compressão anteroposterior tipo 1, né? Normalmente, os senhores se baseiam muito neste critério, né, que são as lesões pequenas, mas existe a integridade dos ligamentos. No tipo 2, ele é facilmente identificável, porque quando você olha para a sacroiliaca, você vê que a sacroiliaca contralateral está fechada e a sacroiliaca ipsilateral está aberta. Vejam aqui o exame, radiografia, mostrando a sacroiliaca fechada e mostrando a sacroiliaca aberta. Então, se não há ruptura completa, ela é um tipo 2. E aqui mostrando os outros aspectos, tá? Então, obviamente que nós temos lesões articulares e ligamentares, aqui principalmente no aspecto anterior, e aqui uma avulsão no sacro que é possível. Então, a tomografia mostrando que posteriormente está íntegro, anteriormente está lesado, e aqui uma imagem mostrando a mesma coisa. Quando você tem um deslocamento completo, que é a compressão anteroposterior tipo 3, então você tem uma lesão de maior gravidade, obviamente um gap posterior grande, que evidentemente mostra uma gravidade muito maior da lesão, ok? Aqui mostrando os aspectos anatômicos vasculares, que estão intimamente relacionados com esse tipo de fraturas, né? Aqui mostrando o cisalhamento vertical, e obviamente, como eu sempre digo, traumatismos não ocorrem com o esquadro na mão. Eles podem ser, e muitas vezes são traumatismos que têm mecanismos combinados. Toda vez que houver o comprometimento do sacro, existe a classificação de Dennis, ou DENI, né, que vocês conhecem, que mostra a maneira como classificar esse tipo de fraturas, ok? Aqui, com relação ao tratamento emergencial, basicamente no pronto-socorro que a gente utiliza são esquemas de contenção pélvica e lençóis, né? Esse aqui é tirado do livro texto de vocês, quais são as indicações para controle de dano, né? Então é só vocês darem uma olhadinha lá, que está bem claro isso aqui, pode ser perguntado alguma coisa a respeito.
Fundamentalmente, temos que diminuir o volume pélvico, né? Estabilização dos fragmentos acelera a formação de coágulo e é útil em vários tipos de fratura. Isso aqui é uma imagem clássica, né? Os senhores encontram em qualquer literatura também, no Jornal de Trauma Ortopédico, 2002, né? A técnica que você faz com lençóis. Estão mostrando aos senhores, parece que não é eficiente, mas vejam um espaço enorme aqui já fechado. Outro caso mostrando uma lesão bastante grave, né? E a contenção da pelve somente com lençóis, né? Aqui é a mesma coisa. Então, novamente, a perda da integridade posterior, falando disso, desvios maiores que 5 milímetros da asa ilíaca em qualquer plano, gaps posteriores, avulsão do quinto transverso e também dos ligamentos que prendem o psoas ilíaco, né? Então, quando é que a gente usa fixadores? Controle da hemorragia, ressuscitação, avaliar e auxiliar uma redução e fixação interna. Tratamento definitivo, raramente, né? O mais fácil, simples e prático de se fazer, o que a gente recomenda para residente, é o fixador em A, como descrito aqui, que os senhores têm também na literatura, tá? A única precaução é não apertar demais, para não provocar lesões de raízes do sacro. A contenção pélvica para casos extremos, né? E a arteriografia e angiografia a gente usa para alguns casos específicos também. A maioria dos serviços nacionais não está equipado para isso, mas existe um papel duvidoso nisso, né? Eventualmente a necessidade de alguma embolização para poder resolver uns casos mais graves, né? Aqui é a mesma coisa, relativa às lesões vasculares. Portanto, as evidências sugerem que hipotensão com fratura pélvica estável, laparotomia, 85% das vezes tem hemorragia no abdômen. Hipotensão com fratura pélvica instável seria uma indicação para fazer a angiografia e as estabilizações, ok? Muito bem. Então, voltando aqui para aquela pergunta, né? Qual é o diagnóstico? Qual é a classificação? Qual é o tratamento emergencial? E qual é o tratamento definitivo destas lesões, né? Então, obviamente que o diagnóstico aqui, neste caso, né, uma lesão tipo compressão antero-posterior tipo 2, ok? Existe aqui ainda um contato posterior, certo? O tratamento emergencial, normalmente ele é feito com fixadores, né? Neste caso aqui nós temos um fixador supraacetabular, que eu absolutamente não recomendo para residentes fazendo urgência, porque ele precisa de uma expertise, uma técnica que demora um pouquinho para aprender a fazer. Nesse caso, havia também aqui uma fratura do colo e outras fraturas associadas. Aqui é a incidência em LET e a incidência promontório ou outlet, né? E aqui, finalmente, o tratamento definitivo. E aqui os senhores têm a maior parte dos instrumentos necessários para tratar qualquer tipo de lesão pélvica, que são as placas, né? No caso aqui de sínfise pública, veja o cruzamento dos parafusos, aqui os parafusos canulados para poder pegar os pedículos, aqui o canulado, e essas placas podem ser usadas nas fraturas do ilíaco. Dificilmente a gente usa outro tipo de material para isso daí. No segundo caso, né, uma fratura grande da asa do ilíaco, uma fratura em crescente, não sei se está perfeito para vocês aí, para mim está um pouco manchado aqui, né? Estão mostrando aqui um trauma em compressão lateral, tipo crescente. Então, nesse caso, foi utilizado aqui, esse caso não é meu, foi utilizado aqui as placas de reconstrução aqui para fixar a fratura do ilíaco, né? Manteve-se o fixador como estabilizador agregado e uma plaquinha aqui na sínfise pública, ok? Então, o caso final é esse daqui, nas outras incidências, e com isso responde-se as classificações, tá? Então, resumindo novamente a questão, voltando aqui, diagnóstico, classificação, tratamento emergencial, tratamento definitivo. Eu creio que com isso os senhores conseguem responder a maior parte das perguntas relativas à fratura de bacia, ok? Vou fazer um segundinho aqui, vou entrar no acetábulo aqui, que o tempo está curto. Com relação às fraturas do acetábulo, a mesma situação, né? Essa daqui é a situação mais comum que os senhores vão encontrar, que são as fraturas luxações ou fraturas subluxações, né? Neste caso, dá para observar já na radiografia antero-posterior que existe alguma coisa errada aqui, um aumento de espaço aqui, né? Então é evidente
que existe uma patologia e um acidente grave nessa região. Então, a pergunta aqui é um pouquinho diferente. Então, qual é o diagnóstico? Eu creio que fraturas acetábulo, talvez a maior dificuldade do residente seja o diagnóstico, né? A classificação não tem muito segredo, você tendo o diagnóstico, classifica facilmente. Tratamento definitivo, nós vamos mostrar alguns casos, rapidamente, obviamente, né? E a pergunta é, como fazer esse tratamento? Como chegar, como abordar, né? Então, diagnóstico, classificação, tratamento definitivo. Aqui um caso um pouco diferente, onde os senhores notam já um outro tipo de fratura, né? Existe um padrão completamente diferente do anterior, até o mecanismo de trauma ele é um pouco diferente, como os senhores devem conhecer já na teoria, né? Então, a pergunta é a mesma, qual é o diagnóstico, qual é a classificação, qual o tratamento definitivo e como é que eu consigo abordar essas fraturas. Falando dessa tábua, os senhores conhecem, qualquer literatura tem isso, né? Ele funciona como um Y invertido, e esse Y é ligado à sacro ilíaco através de uma camada espessa de osso que você verifica em qualquer radiografia, né? Lembrar, basicamente, que didaticamente, isso não existe, né? Mas didaticamente se divide em coluna anterior, coluna posterior e o ramo que une as duas colunas, né? Então, existem alguns detalhes anatômicos interessantes que podem perguntar aos senhores, né? Essa é a chamada artéria corona mortis, né? Que é uma artéria que sangra muito se você lesar. Normalmente ela é rama da ilíaca interna, né? E eventualmente, cerca de 30% dos casos, ela vem da epigástrica inferior ou ilíaca interna. Dá uma olhadinha em corona mortis aí que pode perguntar para você. Segunda coisa é a nutrição da cabeça propriamente dita, né? Tem uma regra básica para quem faz via posterior, é não toque no quadrado, né? Então, o quadrado crural, ele é o marcador de onde passa essa artéria. Geralmente você começa a mexer aqui, começa a sangrar muito. Então, por favor, não mexam no quadrado, é a sua referência, tá? O quadrado e o obturador externo é onde sai essa artéria que dá a nutrição da cabeça, tá? O nervo ciático, obviamente, ele tem múltiplas formas de se apresentar. Isso pode ser perguntado para vocês em prova teórica, exame físico, dá uma olhadinha nisso daqui, né? Normalmente ele é anterior ao aliás, ele é posterior ao tríceps crural, né? Mas ele tem variações anatômicas aqui que podem modificar essa inter-relação, né? Existem até alguns síndromes que aparecem nisso. Outra questão que eventualmente pode prejudicá-los numa cirurgia é a artéria e o nervo glúteo superiores, que ele está no bico da incisura esquiática superior, e aí é onde geralmente você coloca os afastadores e você pode amputar essa artéria. Então, cuidado. As radiografias são as tradicionais, eu vou passar rapidamente aqui, porque o tempo já está curto, né? Então, para você diagnosticar, amigos, vocês precisam conhecer essas linhas, né? Que são a linha iliopectínea, a linha isquiática, o teto, o rebordo anterior e o rebordo posterior. Qualquer literatura tem isso. Essa é a linha iliopectínea, a linha ilioisquiática, a linha do teto. As incidências eu vou passar para os senhores conhecem, né? Essa imagem eu quero chamar a atenção dos senhores. Quando vocês olham o corte transversal, o teto, essa imagem, os senhores tendem a chamar isso aqui de fratura transversa. E é o contrário, tá? Guarda isso. Fratura transversa, ela aparece vertical nessa imagem, ok? Já vi vários residentes, até assistentes falando isso na prova da SBOT, que essa linha é uma linha vertical que corresponde à fratura de uma ou duas colunas. Na verdade, é o contrário, tá? Então, a transversa, uma ou duas colunas. A vertical, fratura transversa, tá? Então, é basicamente essa imagem que aparece. A linha vertical é a linha transversa, a linha horizontal é a linha duas colunas, tá? Aqui o rebordo amputado e um fragmento solto. Então, a gente encontra lesões como esta, como exemplo, né? Então, aqui nas outras incidências radiográficas, vocês observam que todas as linhas foram quebradas, tá? Então, nitidamente aqui, os casos com reconstrução, quando for possível fazer, obviamente nos dá uma imagem melhor para o planejamento cirúrgico. Tem vários softwares, tem atualmente imagens bem mais nítidas que essa daqui. Veja aqui um pedaço do rebordo posterior, que não aparecia tanto na radiografia, ele está aqui, ó, na reconstrução, ok? Aqui são as imagens principais. Com relação à classificação, né? Nós utilizamos muito a classificação Judei-Letournel, que ela é adaptada pelo OTA, né, Orthopedic Trauma Association, da Academia Americana, e ela é considerada nessa classificação como 62A, B e C,
né, na tentativa de padronizar. Basicamente, são 5 fraturas elementares, que são as 2 paredes, as 2 colunas e a transversa. Desculpe. E aqui são, basicamente, para efeito de residente, prova, eu entendo que fratura T e fratura 2 colunas, totalizando 7 fraturas que a gente deva entender. Aqui está o T e aqui está 2 colunas, né? Esse ângulo é importante, que é o ângulo Mata, né? Foi criado em 1986, qualquer literatura tem também, né? Nos quais o senhor traça uma linha vertical e essa linha vai em direção ao teto fraturado e, de maneira geral, ele não deve ultrapassar em torno de 45 graus em nenhuma das 3 radiografias. Mais recentemente, em 1999, né? Se estabeleceu algumas outras medidas, né? Então, isso aqui pode aparecer para os senhores também, que é o estudo de Vraz, né? Então, 45 graus no aspecto medial, 25 graus no anterior e posterior até 70 graus, tá? Então, é dessa maneira que se mede nas 3 incidências, ok? Os tipos principais de fratura. Então, fratura do rebordo posterior. Então, veja que aqui existe uma interrupção da borda posterior, né? Aqui, nitidamente, na incidência foraminal ou obturatriz, né? Você observa que nenhuma outra linha está comprometida e temos só o rebordo posterior, tá? Então, a tomografia ajuda para ver se tem fragmentos, para ver se tem impacção e para ver se tem cominuição. Por isso é muito importante se fazer a tomografia, tá? Coluna posterior, 2 planos no aspecto, 2 fraturas no aspecto posterior. Então, vejam aqui esta imagem, né? Olhe nitidamente esta linha, que a linha, desculpe, voltou aqui, a linha iliopectínea está íntegra e a linha ilioisquiática está quebrada, sem nenhuma outra lesão aparente. Então, um plano é esse daqui, outro plano é essa daqui. Então, nós temos aqui uma fratura, veja a linha iliopectínea inteirinha, né? E aqui a coluna posterior fraturada com o seu fulcro aqui, tá? Então, aqui, a fratura da parede anterior. Eu preciso ter a linha interrompida em 2 pontos para esse diagnóstico, tá? Então, 1 ponto, 2 pontos, tá? Então, aqui está o exemplo. Antigamente, a gente chamava isso de fratura luxação anterior, mas tem outros termos hoje. E aqui está o fragmento interrompido em 2 pontos. Então, esse é outro tipo de fratura, tá? Com relação à coluna anterior, eu posso chamar de subtipo baixo, subtipo intermediário e subtipo alto, de acordo da extensão do traço da fratura. Então, periacetabular, no meio do ilíaco e superior, tá? Então, note aqui os senhores que a linha iliopectínea está inteira, né? E aqui eu tenho um fulcro e aqui eu tenho interrupção dessa outra linha. Então, como é que eu vou ver melhor isso daí? Eu vou ver através das incidências foraminais, tá? Aqui é o aspecto radiográfico, como que ela fica. Veja que aqui mostra a fratura no bordo anterior, tá? A fratura transversa, aprendam isso, por definição, o teto acetabular está no fragmento proximal, está preso ao esqueleto axial, tá? Então, quando vocês virem essa lesão com teto no esqueleto axial, os senhores têm uma possibilidade de fratura transversa, que é o que diferencia da fratura 2 colunas, ok? Ela pode ser justatectal, no meio do cótilo, acima do cótilo, ou através da fossa cotiloideia, né? Então, o aspecto que se apresenta é esse daqui. Vejam que eu tenho interrupção da linha iliopectínea aqui, eu tenho interrupção da linha ilioisquiática aqui. Vamos ver as outras imagens, né? Então, aqui, ó, veja essa linha iliopectínea interrompida aqui, olha ela aqui, ó, ok? Tá? E a linha ilioisquiática completamente interrompida aqui, com o teto fazendo parte do fragmento proximal. Portanto, eu tenho uma fratura transversa, veja que o traço é vertical. Vejam novamente que o traço é vertical, ok? A fratura T, ela tem um marcador, que você não pode esquecer, que é sempre tem uma fratura aqui embaixo, tá? Ela pode ser, eles falam porta de salão, né? Que é, para qualquer ponto pode descer esse traço, ok? Então, a gente tem que sempre procurar. É uma transversa e a gente procura o traço aqui embaixo, ok? Então, aqui tem um tracinho pequeno, mas se vocês observarem, tem uma sombrinha que mostra a fratura T aqui, comprometimento da coluna anterior e comprometimento da coluna posterior, ok? Então, a imagem é essa. Fratura dupla coluna, né? A parte articular não está presa no segmento axial, tá? Então, por definição, é fácil. Veja que todo o segmento está nesta
fazendo parte do fragmento distal, né? Existe essa imagem aqui, que às vezes pode perguntar para o senhor, que é o sinal do esporão, né? Que mostra a integridade da asa do ilíaco proximal, tá? Muito bem, então aqui novamente, ó, todo o fragmento ósseo faz parte do fragmento inferior. Então, voltando à pergunta, qual é o diagnóstico, qual é a classificação, qual é o tratamento definitivo e qual é o acesso que eu utilizo para chegar aqui, né? Então, novamente a imagem, né? Então, mostrando aqui uma lesão do aspecto posterior, aqui a tomografia representando novamente o aspecto posterior, aqui já o pós-operatório, né? A gente faz um anteparo com uma placa, ancora com 2 parafusos, se tiver algum tracinho acessório, você coloca parafusos, tá certo? A via de acesso para isso aqui, normalmente você utiliza a via posterior ou de Poker-Langenbeck. O aspecto na incidência foraminal é assim que fica. Veja que esse parafuso vai em direção ao túbulo isquiático, é um parafuso grande mesmo, né? Você faz uma dobrinha na placa, né? E aqui o aspecto radiográfico. Olha o fragmento, que faz parte da cobertura posterior, esse é a cabeça, tá? Após a retirada do fragmento e tração, olha o que acontece, tinha um fragmentinho escondido lá embaixo, tá? Então, essa é a regra, mais de 50% dos pacientes têm esse fragmento na fratura de luxação, por isso que tem que fazer a tomografia. E aqui é o aspecto da placa já colocado, aqui a retração da musculatura já feita, proteção ciática, etc, tá? Essa fratura, notem que o teto faz parte, ou uma porção do teto faz parte do fragmento proximal. Não estou vendo nada aqui embaixo, vejo a interrupção da linha iliopectínea e vejo a interrupção da linha iliopectínea e a interrupção da linha ilioisquiática, certo? Essa imagem não está bonita, ficou um pouco branca aqui. Bom, veja o aspecto do tratamento. Então, nós temos aqui uma fratura transversa, veja que não muda muito o tipo de tratamento, né? Esses parafusos aqui é uma técnica relativamente nova, no qual a gente direciona em direção à coluna anterior, né? E a linha iliopectínea. Vocês têm em qualquer livro essa técnica aqui também, é muito simples, muito fácil de olhar, tá? Aqui a técnica de fixação é a mesma, o que mudam são as variantes de redução. A via de acesso normalmente utilizada é a via de Cochran-Langenbeck, né? Eventualmente, quando a gente tem dificuldade ou redução incongruente no aspecto anterior, nós não conseguimos tratar por via posterior somente, tá? Se acontecer de não ficar ok a redução, então tem que fazer dupla via, a via posterior e a via anterior, ok? Então, com relação às vias está respondido, com relação às classificações está respondido, né? Eu já estou 5 minutos atrasado, peço desculpas aí à comissão pelo atraso, mas acho que também foi devido ao blackout que deu, e eu passo para o doutor Zabel, porque nós já estamos com o adiantado da hora aí, tá bom? Doutor Zabel, muito obrigado, bom dia a todos. Eu sou José Luiz Abel, sou de Campinas, faço parte da diretoria da Esporte Regional São Paulo. Hoje eu também estou na diretoria da ASAME, Reconstrução e Alongamento Ósseo. Grande prazer estar com vocês aqui. O assunto que eu vou falar com todos é alguma coisa que tem aparecido mais frequentemente nos exames do TEOT, que são relativos à parte mesmo de reconstrução, que seria no tratamento de defeitos ósseos, tratamento das infecções, da osteomielite. Então, nem sempre o residente tem um domínio tão claro sobre isso. E eu vou basear toda a minha explanação em cima de um caso clínico. Deixa eu passar aqui. Ok. Que é desse caso aqui. Isso aqui é uma moça de 26 anos, uma mulher, teve um acidente de moto. Vários de vocês já devem ter visto casos assim. Ela teve uma exposição óssea, foi tratada emergencialmente num outro serviço. Ela tinha um neurovascular preservado. E eu já venho direto com uma pergunta que é muito comum na prova da SBOT, no caso do exame teórico, vem uma questão assim, você tem que pensar nos riscos imediatos de um caso como esse, mesmo após a fixação inicial com o tubo-tubo. Coloco essas perguntas desse modo para vocês. Numa fratura da tíbia, a síndrome compartimental, ela é rara por estarem as faces abertas pela fratura, ela é mais frequente se o traço de fratura for diafisário, é mais frequente se o traço de fratura for proximal ou se esse traço de fratura é distal. Então, uns 5 segundos, como é que vocês responderiam? Ela é mais frequente no traço diafisário. Qual a importância dessa questão? Por que a SBOT pergunta isso?
Porque não são poucos os residentes que, após o seu treinamento, começam na vida prática, no diante de uma fratura exposta, esquece da síndrome de compartimento. E essa síndrome não é tão rara, chega a 8% dos casos das fraturas diafisárias, menos frequente quando é o trecho proximal ou distal da tíbia. Então, a alternativa certa seria a B aqui. E outra coisa muito importante nas fraturas expostas é a prevenção da infecção, uma tragédia para todo ortopedista e para o paciente. Então, uma pergunta bem clássica de TEOT seria essa aqui. O fator mais importante na prevenção da infecção de uma fratura exposta da tíbia, no conceito de vocês, é a lavagem exaustiva e o desvidamento cirúrgico acontecer em até 6 horas, é a estabilidade que se obtém pela fixação, seja ela provisória ou definitiva, ou a administração precoce do antibiótico. 5 segundos para pensar. Se você respondeu D, você acertou a questão. Então, você vê que existem algumas mudanças de paradigma, porque sempre se falou muito das 6 horas, mas as 6 horas hoje elas estão meio em desuso. Você sabe que você tem que fazer o desvidamento cirúrgico completo em 12 a 24 horas, isso já tem literatura bastante embasada. O importante é tirar a sujidade mais grosseira no pronto-socorro, colocar compressas úmidas com soro, matá-la bem fixa e programar a cirurgia do paciente. E o antibiótico tem que ser administrado no máximo em 3 horas após o trauma. Algumas equipes, inclusive, fazem antibiótico a nível pré-hospitalar. Então, o fator mais importante na prevenção da infecção na exposta é o antibiótico precoce. Voltando ao caso da nossa paciente de 26 anos aqui. Essa imagem, você vê que é uma fratura importante, fragmentada, segmentar, com traço intraarticular no planalto tibial. E essa foi a opção de tratamento inicial pelo serviço que a atendeu. Então, pode aparecer uma imagem desse tipo e vão te perguntar o que foi feito nessa paciente. Então, a opção do cirurgião para corrigir essa perda óssea diafisária, lembra que houve uma perda ali, e aí houve uma montagem de uma fixação externa agora mais definitiva, algum tipo de síntese mínima. Então, eu pergunto para vocês, para ver se todos têm o conceito dessas ferramentas que o ortopedista tem para corrigir defeitos ósseos. Quem fez essa cirurgia usou a técnica de Masquelet, ou fez uso de um enxerto homólogo, ou ele fez um alongamento com fixador externo circular, ou ele suplementou a fixação dele com o uso de uma fíbula ipsilateral. Parece complicado, você tem que ter conceitos aqui, seja o que é um enxerto homólogo, o que é Masquelet, alguma noção sobre alongamento, quando se usa ou não uma fíbula, por exemplo. Então, nessa questão, a resposta certa seria a D, porque você, observando a imagem, mesmo sem saber muito o conceito, bastaria notar que existe fíbula na imagem da esquerda e essa fíbula desapareceu. Se você olhar com atenção, dá para ver que existe uma fíbula encavilhada aqui no meio da tíbia, onde o colega acabou fixando alguns arames de cerclagem e tentou, com isso, recompor uma parte da tíbia que se perdeu no acidente. Felizmente, a linha articular ficou preservada. Então, um pouquinho de explicação sobre isso, porque é algo da prática clínica e nem sempre se discute mais extensamente. O que é a técnica de Masquelet? É uma técnica não tanto tempo que foi descrita, que busca formar uma membrana de osteoindução, uma membrana de indução de formação de osso, através de uma estratégia bastante inteligente. Se faz o desvidamento, seja por um defeito ósseo infectado ou não, o preenchimento desse defeito ósseo com cimento misturado a antibiótico e a estabilização do foco de defeito do osso, seja por síntese interna ou externa. Em torno de 6 a 8 semanas depois, é feito um enxerto esponjoso maciço e o fechamento da membrana. Então, esse é um caso meu, um caso que teve uma fratura diafisária de tíbia, com fixador externo por bastante tempo, ela tem um politraumatizado, evoluiu com infecção, com necrose das bordas do foco, uma psoriatrose atrófica. O tratamento foi esse, foi retirada a psoriatrose segmentar, 5 centímetros, colocado uma haste intramedular, e esse branco que vocês enxergam aqui é cimento com antibiótico. Após 6 a 8 semanas, aberto o foco, o azul aqui é o azul de metileno do cimento, a gente tirou, viu a haste, isso que vocês estão vendo ao redor é uma membrana de indução, com técnica de fresagem intramedular, o RIA, foi retirado o enxerto esponjoso do fêmur, preenchido o defeito e suturada a membrana osteoindutora. E ao longo dos meses seguintes, esse osso foi se integrando, aqui ainda existe
um pequeno gapzinho na cortical anterior, mas essa pessoa evoluiu bem com uma consolidação boa. Masquelê é bom, é uma boa técnica. Hoje as revisões sistemáticas falam que ela falha em torno de 20% a 30% dos casos, então está no arsenal, tem que ser bem escolhido e bem realizado. Sobre enxerto ósseo, algumas perguntas clássicas da SBOT são sobre enxerto. Você tem que saber o que é um enxerto autólogo, homólogo, heterólogo, parece óbvio, mas vamos lembrar, o autólogo vem da própria pessoa, ideal por ter propriedades osteogênicas, osteoindutoras e osteocondutoras. Homólogo é de humano, de banco de ossos, de doador cadáver. Ele é basicamente um enxerto osteocondutor. E o heterólogo é o que vem de outras espécies, mais frequentemente bovino, às vezes suíno, sempre tem por trás um risco de alergia e transmissão de algumas doenças, embora seja de fonte inesgotável. E falando em osteogênese, osteodução e osteocondução, o que são essas propriedades dos enxertos e dos substitutos ósseos? Então, a osteogênese é quando você está trabalhando com célula, com a celularidade que vai fazer com que surjam as células formadoras de osso, como osteoblastos. Então, tudo vem a partir das células tronco-mesenquimais, que são retiradas da medula óssea, do sangue, do periósteo, do tecido adiposo e da membrana amniótica. São fontes de células tronco-mesenquimais. Isso é a propriedade osteogênica de um material de substituição óssea de um enxerto. Na prática clínica, o que se faz é a aspiração de medula óssea, lipoaspiração com a filtragem das células tronco e, eventualmente, quando possível, a cultura in vitro desse material. A osteoindução é quando você está falando em fatores de crescimento. Então, são proteínas que iniciam e estimulam a diferenciação daquelas células imaturas em tecidos específicos. Toda essa listagem que eu coloquei aqui são de substâncias, são elementos, moléculas, que são fatores de crescimento e podem ter a função osteoindutora. Os mais comuns, e nomes aqui podem confundir um pouquinho, mas os nomes que as letrinhas que temos que saber, o BMP, que é a proteína morfogenética óssea, que pertence à superfamília do Tissue Growth Factor Beta, o TGF-beta, e o BMP mais usado clinicamente é o BMP2, existe também um outro BMP, que é o 7, o OP1, então são fatores de crescimento ósseo. Na prática clínica, o que se usa mais, na realidade, no Brasil a gente não tem a matriz óssea desmineralizada, mas tem o BMP, que é muito caro, é difícil de conseguir, e se usa as plaquetas. Plaqueta tem um fator de crescimento, que é um indutor de neovascularização, e é usado tanto na parte óssea quanto na parte de partes moles. E, por fim, osteocondução, que é a propriedade física de sustentação desse enxerto. No caso, você tem que ter uma matriz, que é um arcabouço, que tem algumas propriedades necessárias, ele tem que ser poroso para infiltração vascular e celular, e biocompatível. Quando possível, que seja biodegradável. Então, os materiais osteocondutores, o principal deles é o osso autólogo, também o homólogo e o heterólogo, e outras substâncias, outros materiais, como metal poroso, muito usado nas revisões de artroplastia, principalmente do quadril, alguns polímeros sintéticos, e atualmente se usa bastante as biocerâmicas. Biocerâmicas, sulfato de cálcio, hidroxiapatita, fosfato de cálcio, e os chamados vidros bioativos, que são aqueles cerâmicos que têm sílica. Por fim, uma palavrinha sobre a fíbula vascularizada como enxerto, parece tão específico, mas pode haver uma pergunta, por exemplo, qual que é o tamanho que uma fíbula pode ser utilizada? Rodapé de livro, mas é bom ter essa noção. É o enxerto mais vascularizado, mais utilizado pela prática cirúrgica, tem uma anatomia vascular bastante constante, o que facilita o cirurgião, pode ser utilizado em tamanhos no adulto de até 26 centímetros, sem danos ao sítio doador, porque você ainda preserva a parte distal do tornozelo, a parte proximal do joelho, mantém uma possibilidade de remodelamento e hipertrofia em resposta à carga, principalmente nos primeiros 20 anos de vida, e é um material totalmente autólogo. Voltando ao nosso caso, a evolução desse paciente não foi boa. Ela desenvolveu um encurtamento do membro, mobilidade do foco, drenagem por várias fístulas. Então, após 10 meses, a gente tem aqui uma pseudoartrose com defeito ósseo, com fístulas e encurtamento significativo. Essa imagem à direita é como ficou a situação dessa pessoa. As perguntas que vêm daí já são baseadas em infecção. Então, precisa saber se todos dominam as classificações de infecção óssea, de osteomielite. Por que se faz classificação? Para você ter um norte de um tratamento, de uma condução clínica ou cirúrgica.
E no caso das osteomielites, a classificação que tem sido usada, isso já é basicamente consenso na literatura, é a de Sienne-Mader. Ela foi desenvolvida no final da década de 80 e considera para a osteomielite alguns pontos. E vamos ver se vocês conseguem lembrar quais são esses pontos. Seria o tempo de lesão e a origem da contaminação, seria o padrão de acometimento ósseo e condições do hospedeiro, seria o tipo de osso e a presença de uma diabetes de longa data, ou seria a maturidade do biofilme e a presença do implante. Pense nessa pergunta, 10 segundos, que ela é um pouco mais complexa. Vamos lá. Sienne-Mader, então, considera, na sua classificação, o padrão de acometimento ósseo e as condições do hospedeiro. Existe uma outra classificação que os infectologistas usam muito. Quem lida mais com osteoarticular já passou para Sienne-Mader, mas dependendo do lugar que você estiver trabalhando, talvez o infecto pense no Waldvogel, que usa outra visão. Procura ver se é uma etiologia hematogênica ou por contiguidade, como trauma, uma cirurgia, e a questão cronológica, se é uma infecção já crônica, principalmente se tem associação com algum grau de insuficiência vascular, por exemplo, no pé diabético. Então, é uma classificação que já tem mais de 50 anos, e ela não se presta para a gente de ortopedia no planejamento cirúrgico, desbridamento e planejamento de reconstrução. Sienne-Mader tem um segundo aspecto da classificação que é bastante relevante, que é o padrão, que além de ser a questão dos estágios, é a questão do hospedeiro. Então, Sienne-Mader, de maneira mais definida, ele é um padrão de acometimento ósseo pela lesão anatômica, seria do tipo de 1 a 4. O tipo 1 é a infecção intramedular, que acontece, por exemplo, numa infecção por haste intramedular numa fratura. O tipo 2 é aquele que a lesão é superficial, por exemplo, uma lesão de pele que expõe osso. Aquele osso está infectado, mas é só aquela parede óssea, por exemplo, numa úlcera de pressão. O tipo 3 é aquele que é permeativo, ou seja, ele penetra mais, ele pega aquela parede óssea e avança um pouco para a medular, mas ele não pega mais do que isso, e se ressecar aquela lesão, você não tem uma instabilidade desse osso, você não precisa fazer medidas reconstrutivas. Enquanto o tipo 4 é a lesão mais extensa, que se for desbridada, vai necessitar de uma reconstrução. Então, a figura direita é do artigo clássico do Sienne-Mader, então tipo 1, medular, tipo 2, a parede com uma exposição óssea de pele, o tipo 3, a parede mais um pouco da medular, mas ainda limitada, e o tipo 4, quando é uma lesão mais difusa. Se você tivesse uma haste, uma fratura, que é um outro tipo esquemático, seria aqui a infecção tipo 1, tipo 2, a parede, o tipo 3, um pouco mais profundo, e tipo 4, avançando mais. Pergunta clássica, eu já posso dizer que é clássica, que tem sido perguntado com alguma frequência. Na classificação de Sienne-Mader, essa é uma lesão do tipo 1, 2, 3, 4, ou organismo romano. Acho que fica fácil, porque é uma lesão bastante grave, ela vai ser do tipo 4. E complementando a classificação de Sienne-Mader, a gente ainda vai dizer do hospedeiro. Então, ela pode ser do tipo A, em pacientes que são sadios, e o membro é sadio, porque quando você fala em hospedeiro, você está pensando tanto sistemicamente quanto as suas condições locais. O tipo B é quando você tem problemas, ou sistêmicos, uma diabetes de longa data, paciente idoso, etilista, drogadito, imunodeficiente, ou problemas locais, queimaduras prévias, cicatrizes, cirurgias e doença vascular local. E o tipo C, Sienne-Mader, é quando o tratamento dessa osteomielite ela é mais agressivo, é tão agressivo que pode levar à morte do paciente. Então, as múltiplas comorbidades tornam o paciente incapaz de suportar o tratamento. Então, para ser bem perfeccionista nessa moça, a classificação de Sienne-Mader diria que é um estágio 4B local. Ela é sistemicamente bem, mas localmente com doente. Vou passar para a parte final agora, que são estratégias de tratamento, um caso como esse, desvidamento agressivo, cálculo do alinhamento, alongamento ou transporte ósseo, cobertura de partes moles e antibiótico-terapia dirigida. Tem caído nos últimos exames, tanto na prova de habilidades quanto nas provas teóricas, alguma coisa sobre planejamento, muito usado na parte de reconstrução e alongamento ósseo. Então, é importante que todos tenham uma noção do que realmente significa eixo mecânico do membro, eixo mecânico do osso, o eixo anatômico do osso e as linhas articulares. Esse é um desenho clássico do Dror Peire, que é quem difundiu mais esse tipo de conhecimento.
Veja que não é difícil, a gente vai ter linhas transversas nas articulações, no quadril, topo do ganho trocânter, meio da cabeça do fêmur, no joelho, a linha articular, no tornozelo, a linha articular. Isso faz ângulos com os eixos longitudinais, e os eixos são dois tipos. O anatômico é aquele que passa no meio da diáfise, e o mecânico é o que liga o centro da articulação proximal com o centro da articulação distal. Reparem que na tíbia, o mecânico e o anatômico são coincidentes, e no fêmur, o anatômico é levemente divergente do mecânico, em torno de 6 a 7 graus. O eixo mecânico do membro, alguns usam a expressão teste de alinhamento do membro, é a linha que vai do centro da cabeça do fêmur ao centro do tornozelo, e ele deve ser do centro do joelho levemente medial, em torno de 8 a 10 milímetros. E o que é a cora? Essa palavra o pessoal começou a falar nos últimos anos. O cora é um conceito, é uma sigla em inglês, que é o centro de rotação de uma angulação. A partir de saber esses eixos e ângulos, você tem noção de uma angulação anormal de um membro e pode programar uma correção a partir de uma dobradiça nesse cora. Então, de maneira bem simples, esse é um fêmur, onde tem o eixo anatômico desenhado, a partir do centro de dois pedaços da diápise escolhidos, e na tíbia, coincidente, é o anatômico e o mecânico. Se você tem uma fratura, uma deformidade que se dá num único ponto, no plano frontal, você traça o eixo anatômico do segmento proximal e o anatômico do segmento distal, onde eles se cruzam, é o centro de rotação da deformidade, que é o cora. É assim que se desenha o cora. Quando é uma angulação pura, o cora é bem no centro da deformidade. Quando existe alguma translação associada, o cora ele é fora do centro da deformidade. Finalizando, esse paciente foi corrigido através de um procedimento chamado osteogênese por distração, com o uso de fixação externa, e um alongamento trifocal tandem. Olha aqui que pode cair numa prova de vocês. Alongamento, quando é um único ponto de alongamento, a gente chama de unifocal. Quando você tem um alongamento num lugar, transportando o osso para um outro lugar, tem um ponto aqui, um ponto que vai se aproximar. Alongamento bifocal. Se é um alongamento que tem um ponto de alongamento, um segundo ponto de alongamento e um lugar que está se fechando para consolidar, é um alongamento trifocal. A palavra tandem significa quando você tem uma coisa atrás da outra na mesma direção. Um trem caminha em tandem. Uma bicicleta com 2 assentos é tandem. Quando é um pedaço de osso andando na frente de outro pedaço de osso, é tandem. Então, alongamento trifocal e tandem é isso aqui. Essa paciente, então, evoluiu com a reconstrução do seu comprimento de membro. O eixo ficou corretamente alinhado, a infecção foi embora, então, consolidação visto de frente e visto de lado. Então, um caso clínico para poder exemplificar para vocês questões da ortopedia do dia a dia, e que algumas delas podem ser perguntadas numa prova do TEOT. Muito obrigado, que todos sejam felizes como somos os palmeirenses hoje em dia.